Aleluia. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Sentir a sua presença. Expressa a sua felicidade. Mostre que você está feliz. Glorifique o seu nome. Exalte o seu nome. Deus, eu tenho certeza que Ele está aqui neste lugar. Ele está atento ao nosso clamor, está atento à nossa oração. E aquele que agora nós estudamos pela manhã aqui, que existem alguns momentos que nós devemos escolher ou temor ou adoração. O que é que você prefere? Temer ou adorar? Então, se você prefere, eu tenho certeza que é adorar ao Senhor. Então, adore essa noite. Não saia daqui sem deixar aquilo que você pode deixar aqui no altar. No altar é lugar de adoração. No altar é lugar de entrega. No altar é lugar de oferta. É onde você traz ao Senhor. Deus tem muito para te dar, mas você também tem coisas que você pode dar ao Senhor. Amém? Eu convido a igreja de pé, nós passamos a leitura da palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, um texto muito clássico, muito conhecido entre os irmãos. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Eu acho muito maravilhoso que Deus, quando você não vai até Ele próprio vai até você. E nesta manhã eu tive uma experiência muito especial, muito boa com Deus. E só que não é muito legal quando Deus vai até você, porque quando Deus ele vai até você, quer dizer que por muitas vezes Ele já foi até você e você não atendeu. Mas eu acredito que Deus ele fala de várias formas e hoje Ele vai falar através da sua palavra. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E eu vou ler mais uma vez, que é para ficar bem fixado na sua mente. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Amém? Louvado. Você pode tomar o seu assento. E eu peço aqui, está todo o versículo aqui na tela. Você pode até deixar, meu irmão, todo o versículo aí na tela, porque nós não vamos. A mensagem que eu quero trazer hoje para a igreja, ela se resume apenas ao versículo 5 de Jeremias, capítulo 1. O que Deus tem para entregar para você, inclusive Ele já falou através de tudo que foi falado aqui, e eu posso entender que é Deus querendo falar e confirmar aquilo que Ele vai entregar através da sua palavra essa noite. Jeremias, o livro que nós lemos, a passagem que nós lemos do profeta Jeremias, um profeta muito conhecido, um livro muito conhecido, um livro grande. Jeremias nada mais foi do que um profeta usado por Deus, um profeta do que diz respeito pré-exílico. E isso todos nós conhecemos aqui, já estudamos, que o povo de Deus houve um momento em que ele foi cativo, isto em outras palavras, serviu de escravo, serviu como escravo em uma terra distante, uma terra desconhecida. Não foi no Egito, foi na Babilônia, e nesse período em que ele serviu como escravo, foi tirado da sua terra e foi levado a uma outra terra. Antes de tudo isso acontecer, Deus ele usa um homem, e este homem era chamado de Jeremias. Jeremias ele profetiza, ele antecipa tudo aquilo que ia acontecer com a nação antes de acontecer. É o que Jeremias ele faz, é o papel deste profeta, por isso que ele é chamado de um profeta pré-exílico. E o que eu quero trazer para você esta noite, no que diz respeito ao versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias, as palavras, que algumas coisas que nós podemos aprender no versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias. Algo que me chama muita atenção, você pode perceber que na primeira parte do versículo, você vai ver Deus falando com Jeremias, dizendo antes, diga com mais força, antes. A palavra Deus ele usa, ele diz antes nos indica, nos revela que Deus é um Deus que é antecipado, é um
criação, o homem passou a ter a noção do tempo, porque Deus ele não conta o tempo, Deus ele não conta dia, Deus ele não faz contagem, porque Deus ele habita em um outro espaço do tempo. O tempo ele nos dá uma noção de passado, presente e futuro. Para Deus essas três coisas são a mesma coisa. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro, porque ele habita em um outro elemento, em um outro espaço de tempo que se chama eternidade. Para Deus não existe passado, porque Deus nunca foi criado. Nós temos a noção de que tudo que existe tem um início e tem um fim. Tudo que existe foi criado, Deus nunca foi criado, Deus sempre existiu. E isso foge da nossa noção, porque nós temos um elemento chamado lógica. Uma coisa, para ser verdade, para a gente tem que fazer lógica, não é verdade? Para uma coisa ser verdade para todos nós tem que fazer lógica, e isso foge da nossa lógica. Deus sempre existir foge da nossa lógica. E é por isso que Deus é Deus, porque a sua inteligência, a sua sabedoria está além da nossa imaginação, está além do nosso raciocínio, está além do nosso entendimento. Se nós entendêssemos tudo, Deus não seria Deus, nós seríamos ou igual ou parecido com Deus. Uma vez um colega no trabalho me perguntou por que o que difere o homem de Deus? Como assim Deus sempre existiu? Por que a gente não? Porque Deus sempre existiu e o homem tem um início e um fim. É simples. Deus ele é um criador, nós somos criatura, e a lógica é que todo criador tem que ser no mínimo superior à criatura. É por isso que nós jamais vamos chegar ao entendimento da mente de Deus. É por isso que muitas vezes é difícil entender o propósito de Deus para nossas vidas, porque Deus, a sua sabedoria está muito além da sabedoria humana, e é por isso que ele é nosso Deus. Quando ele usa essa palavra antes, ele nos dá uma noção de onisciência. Deus, ele sabe de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Deus sabe de todas as coisas do passado, do presente e do futuro, porque para ele essas três coisas são a mesma. Satanás, nosso inimigo, ele só olha para o nosso passado. O que você fez, quem você era, o que você fazia, as coisas que você acumulou na sua vida. O ser humano, ele só olha para o seu presente, para a sua condição, do que ele é, do que ele pode, as suas limitações, mas Deus não, ele olha para o futuro. Ele olha para aquilo que não é, ele já imagina, ele já diz que é, porque ele já está no futuro. Deus já conhece o futuro, ele concebeu o futuro e ele já sabe o que vai acontecer. É por isso que no versículo 5 ele diz: antes, e você vai ler todo o versículo, ele vai dizer: tudo que aconteceu, está acontecendo na vida de Jeremias, muito antes ele já sabia. Tudo que está acontecendo na vida dele, muito antes, Deus já tinha conhecimento, ciência, já sabia de tudo. Isso demonstra a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. A primeira coisa que nós podemos aprender é que Deus ele age antecipadamente. Antes de você vir para cá, Deus sabia que você vinha. Antes de você estar com esse problema que você está sofrendo, Deus já sabia. Por isso que depois desse problema, ele já tem uma solução preparada, porque ele já sabia. Ele diz, continuando o versículo: antes, mais algumas palavras, que eu, ele diz, antes que eu, essas quatro letras aí nos revelam o quê? Ele diz, antes que eu, ele está atribuindo a ele o quê? A criação, está se referindo à criação de Jeremias, à existência de Jeremias. Ele está falando antes que eu te formasse. Ele está dizendo, quem te forma, quem te deu vida fui eu, quem te deu saúde fui eu, quem faz todas as coisas sou eu, quem dá existência a tudo sou eu, a quem depende de todas as coisas é a mim. Deus está atribuindo a ele, a responsabilidade pela existência de Jeremias. Deus é o responsável
Deus tudo que nós criamos, porque nós também criamos, só que nós criamos a partir de uma matéria já existente. Deus ele cria através de coisas não existentes. Tudo que nós criamos, nós cuidamos, nós observamos, nós protegemos e nós honramos. Tudo que nós criamos, nós fazemos tudo isso. Seu filho, você cuida, você observa, você está atento, vai estar crescendo, será que está doente? Você protege. Tudo que você cria, você honra. Você não coloca em qualquer lugar, não. Que você cria, você escolhe um lugar específico, né? Coloca num lugar cuidadoso, você honra. E Deus é a mesma coisa. Tudo que Ele criou, Ele fez todas essas quatro coisas. Deus, Ele cuida do ser humano. Ele criou o ser humano, é por isso que Ele cuida. É por isso que se você for estudar a biologia, né, você vai ver que o nosso planeta tem todas as condições para ter vida. E até hoje ainda não se provou vida em outro lugar, só tem vida aqui na Terra. E é por isso que aqui tem as condições necessárias para que haja vida. Por quê? Porque Deus ele cuida. Porque Deus ele cuida de você. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lançamos sobre ele todas as nossas preocupações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus ele cuida de você. Aquilo que você pensa, ia acontecer um acidente comigo.
homem, o ser humano, ele é produto, ele não é resultado do interesse do homem e de uma mulher. O homem nada mais é do que o resultado da vontade de Deus. João capítulo 1, versículo 13 vai falar isso, que o homem não é, aleluia, resultado da conjunção carnal de um homem e de uma mulher. O homem é resultado do propósito de Deus, da vontade de Deus. Deus, ele quis que você existisse. Deus, ele sonhou com você. Deus, ele projetou você para que você existisse. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas são resultados da vontade de Deus. Romanos 11:36 vai dizer que todas as coisas são feitas por Ele, para Ele e para a sua glória. Glória, pois, a Ele eternamente. Ainda no versículo vai dizer, em terceiro lugar, o que nós podemos aprender? Antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Antes que te formasse no ventre, isto é, antes que ele entrasse no ventre, Deus já conhecia. Antes que ele saísse do ventre, Deus já tinha colocado um propósito, santificado, separado. Antes, Deus já tinha formado, antes de Deus formar no ventre, ele já conhecia. Antes dele sair do ventre, Deus já tinha dado um propósito. Isso nos dá a entender que Deus não depende de acontecimentos para que ele comece a agir. Antes dele sair, antes dele ser concebido, Deus ele já conhecia. Não precisava ele entrar primeiro no ventre, Deus já conhecia. Não precisava ele sair do ventre, Deus já tinha santificado, já tinha dado um propósito. Isso nos dá a entender que Deus não precisa que algo aconteça para que seja a condição de que ele venha agir. Deus já vai agir antes que aconteça. É aquele irmão cheio de fé que diz assim: não, eu vou para o culto hoje, ainda não chegou no culto, mas ele já está com posse na sua vitória. Ele já sabe que aquilo que ele vai buscar, ele vai obter. Ele já sabe que aquilo que ele almeja, que ele pede, e a sua fé é tão inabalável, que ele entende que nada pode atrapalhar o que ele obtenha. Porque Deus não precisa condicionar a sua bênção, o seu agir não está condicionado a algum fato. Mas eu tenho poucas condições, mas Deus já sabe que você vai ser médico. Mas eu não sei isso, não sei aquilo, mas Deus já sabe a posição que Ele vai te colocar. Mas esse problema é tão difícil para resolver. O advogado já falou que se esse problema daqui rola em gabinete, talvez em 3
já encaminhado para ser sacerdote. Jeremias, ele estava pronto para ser sacerdote. Até mandar dele do sacerdote, estava pronto para ser sacerdote. A roupa era de sacerdote, o penteado era de sacerdote. Mas Deus, ele falou, não é sacerdote, é profeta. Jeremias pensava que a vida dele era para sacerdócio, mas Deus, ele falou, não, a tua vida é para profeta. E aqui nós podemos aprender que Deus, ele nos chama para viver os propósitos dele para a nossa vida, não os nossos. Não que os nossos pais nos impõem, mas aquilo que ele sonha para cada um de nós. Deus nos convida para viver aquilo que ele quer, aquilo que ele planejou, aquilo que ele sonhou, aquilo que ele nos viu há tanto tempo. E chega um momento que ele quer concretizar na nossa vida. Só que uma vida não direcionada por Deus nos leva a muitos caminhos, mas não aquilo que Deus, ele quer para nós. E Deus, ele fala a Jeremias: as nações te dei por profeta, as nações eu te constituí, eu te consagrei por profeta. A missão de Jeremias foi uma das mais árduas possíveis. Jeremias não era como Elias. O vento arrebatava ele, ele estava em outro lugar. Jeremias não era como Elias, que orava e caía fogo do céu. Jeremias teve que enfrentar reis. Imagina Jeremias profetizando durante 40 anos, dizendo que a nação ia ser fracassada. Profetizando
Busca a Deus que Ele vai revelar para você. Busca a Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e respondar-te-ei. Deus está pronto para ouvir a sua voz. Fale para Deus essa noite. Já comece a orar aí. Senão, o que tu queres de mim? Aleluia! O que tu queres de mim? Eu estou no centro da tua vontade. Eu estou fazendo aquilo que tu queres que eu faça. Eu estou sendo o que tu queres que eu seja. Aleluia! Louvado seja Deus. E Deus, para você que está aqui essa noite, Deus Ele quer que você seja uma coisa. Ele quer que você seja igreja. Aleluia! Ele quer que você faça parte da igreja. E quem é a igreja? É o corpo que Ele vai levar para os céus. É o corpo que Ele irá arrebatar. É o corpo que Cristo irá vir buscar no dia do arrebatamento. Você faz parte desse corpo. Você é esse corpo. Você se considera este corpo. Você lembra que eu falei no início da mensagem? Se você não vir até Deus, Deus Ele vai até você. Uma segunda oportunidade. E Deus essa noite Ele está chamando você. Você ainda não faz parte desse corpo? Você que quer fazer parte do corpo de Cristo? Você que entende essa noite: eu não posso viver mais fora do propósito de Deus. Eu não posso mais viver aquilo que Deus não quer que eu viva. E eu sei, você sabe, se você está fazendo, se você está sendo quem Deus quer que você seja. Se você está fazendo o que Deus quer que você faça, você sabe. Eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Porque a nossa vida ela é feita de decisões. A nossa vida ela é feita de decisões. E todas as decisões que tomamos, elas traçam um destino para a nossa história. A nossa história ela é formada não pelo acaso, mas pelo conjunto de decisões que nós tomamos durante a vida. Você entende? Você quer fazer parte do corpo de Cristo? Eu não faço parte. Eu não tenho Jesus na minha vida. Eu não levo em consideração o que Deus Ele pensa de mim. Quero convidar você, saia do seu lugar e venha aqui. Você entende, Senhor? Quantas vezes tu já me mostraste o que tu queres de mim? E eu por muitas vezes relutei e não fiz o que tu queres que eu faça. Quero convidar você, vem aqui na frente, com uma forma de decisão, que você hoje está tomando a decisão de fazer. Hoje eu tomo a decisão que a minha vida eu não mais controlo ela, mas Deus, a partir de hoje, eu entrego por absoluto a minha vida a Ti, para que Tu tomas a decisão, para que Tu tomas o rumo, para que Tu guies a minha vida. Deus está dando oportunidades. E oportunidades aqui eu já falei, que Deus Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tem oportunidade que vem várias vezes para a sua vida, mas tem oportunidades que só vêm uma vez. E as oportunidades são assim: ou eu aproveito, ou eu estou pronto para identificá-las e aproveito, ou elas passam pela minha vida e nunca mais voltam. E eu não sou tolo de dizer que Deus Ele tem uma segunda chance para você. Hoje pode ser a última chance. Eu não me canso de lembrar. Tem um comercial que passa no YouTube, que é de uma igreja cristã, não sei dizer qual é, aonde o rapaz está dentro do avião. E naquele momento o avião começa a entrar em turbulência, começa o piloto ele diz: o avião vai cair, a partir de agora, a decisão agora, o avião vai cair. Glória a Deus. E aquele homem começa a orar e dizer: Senhor, por favor,
Isso aqui é